Bom, pessoal, primeiro, então, agradecer, né, a todos os organizadores, aí, enfim, essa oportunidade imensa de estar aqui falando um pouquinho para vocês, né, e, obviamente, consumindo muito mais conteúdo aí, né, das palestras que já passaram, das próximas que vão vir, então está sendo uma experiência muito gratificante, tá? A gente vai falar, de fato, aqui, né, um pouco de Go, do Package Embed também, né, e ver como a gente criou na nossa empresa, lá na CGI, uma solução aí para nós fazer automação de serviços repetitivos, enfim, gerar código de fato para outros ecossistemas, tá? Então aqui no caso a gente está gerando código para Vue.js, tá? Não sei se alguém aí trabalha com Vue aí, ergue a mão aí só para dar uma olhada. Tem alguns aí também, tá? Então a gente vai ver como a gente arquiteturou isso, enfim, qual que foi a solução e como o Package Embed, né, acaba salvando a nossa vida aí, né, com essas implementações, tá? Então a gente vai ver um pouquinho aqui, tá? O primeiro contexto que eu vou trazer. Eu sou lá do sul do país, tá? Eu vim de lá, então junto com algum pessoal. Então acho que eu estou na obrigação, na verdade, de falar um pouco sobre isso, né? E também pedir, né, a ajuda de vocês. A gente vai ver um pouco sobre o contexto também de como que a gente chegou nessa solução, enfim, que, né, de implementação, né? Todos os problemas que a gente tinha também, que alguns que a gente tem até hoje. De fato, né, usando Go com o Package Embed, né, para a gente solucionar esses problemas. Ver um pouquinho da aplicação real, né, então os arquivos que são gerados ali no Vue.js, enfim, a estruturação de acordo com a nossa arquitetura também. E, por fim, se sobrar um tempo, tá, tem uns brindes aqui e a gente vai fazer uma dinâmica, tá, para vocês responderem algumas questões. E, se não der tempo, né, quem perguntar, e os dois primeiros, na verdade, que perguntarem, tem uns brindes aí para a gente entregar da empresa. Tá? Então, vamos lá. Eu não estou aqui para pedir dinheiro para vocês, né? Muito longe disso, tá? Então estou aqui só para informar que no Rio Grande do Sul está muito crítico as coisas lá, tá? Então está bem complicado. Nós aqui, o pessoal que veio junto aí, a gente é, entre aspas aí, privilegiados por estar numa região onde é a cabeceira dos rios, tá? Então onde tem as nascentes, enfim, e onde os rios começam de fato a correr no Rio Grande do Sul, né? Mas algumas cidades para baixo, o clima está bem complicado, então, literalmente, pessoal, não é brincadeira, é uma zona de guerra. Tá? Tem locais lá onde tinham cidades inteiras, tá? E que bairros, enfim, que o pessoal só ficou com o terreno, literalmente, não tem mais casa, não tem mais nada, então está muito complicado. Aqui tem uma ação, tá? Que é a maior campanha solidária do Rio Grande do Sul, que é em parceria aí com o Badinho Colono, que é um empresário da região lá, ele é comediante também, com o Pretinho Básico e com o Instituto Vaquinha. Tá? Então, peço para vocês, se tocar o coração de vocês, aí, tem o QR Code, vocês podem escanear, R$1, 50 centavos, enfim, qualquer ajuda, vai estar ajudando o Estado. Tá? Então, esse QR Code ele vai estar no canto, durante toda a apresentação, né? E, se em algum momento vocês quiserem doar alguma coisa, enfim, fiquem à vontade, aí vai ser de grande ajuda. Tá? E tem o Pix também da enchentes@vaquinha aí, para vocês estarem doando também. Tá? Então, vamos lá, vamos direto para o conteúdo agora. E eu já queria começar com um questionamento aí para vocês, será que a gente precisa automatizar, de fato, alguma coisa aí? O que vocês acham? No meu ver, né, eu acho que tudo depende. Né? Então, a resposta padrão, né, digamos assim, para quase tudo aí na área, é o depende. Né? Então, depende do quê? Talvez do contexto da empresa, em que grau de maturidade ela está, o time de desenvolvimento, né, como que anda, como que funciona, qual o fluxo de entrada, talvez, de pessoas na empresa, de saída, né, o turnover. Então, tudo depende do que está acontecendo dentro da empresa que a gente está trabalhando. Né? Eu vou explicar para vocês o contexto um pouco de como a gente resolveu criar um gerador de código para facilitar a nossa vida, né, com o nosso front-end, no caso, e da onde que surgiu essa ideia, enfim, os problemas que a gente havia enfrentado. Tá? Então, a CGI Software, para vocês terem uma ideia, esse ano está completando 40 anos de mercado. Tá? Então, vocês já devem imaginar um pouquinho do que deve ter lá dentro de implementações de software e coisas que a gente precisa fazer e migrar para o ambiente web. Tá? Então, ela está entre os 10 primeiros CNPJs do Rio Grande do Sul a atuar com desenvolvimento. E a gente tem, né, um grande desafio em cima disso, que a gente está trabalhando aí desde 2015, na verdade. Tá? E o desafio é o quê? Migrar 15 mil programas
juntamente com 1.500 tabelas do banco de dados do software. Tá? Então, é algo muito complexo, muito grande, e, de fato, né, é algo aí que vem de 40 anos de história dentro da empresa. Né? Então, imagine quanto trabalho a gente tem lá dentro para fazer isso. Tá? Então, como eu já falei, né, 40 anos de manutenção, 40 anos de acertos, de erros, enfim, né, de tomadas de decisão que aconteceram dentro da empresa, 40 anos de história. Né? Então, a gente tem que pegar tudo isso que está escrito lá no nosso legado, enfim, nos sistemas que hoje rodam internamente, e jogar isso para um ambiente novo. Né? Então, a gente está levando tudo isso para a web, enfim, de uma forma móvel aí, que a gente possa usar. Tá? Então, o nosso time de desenvolvimento, na época ainda, né, trabalha com Progress, lá, 4GL, ABL, não sei se alguém aí já teve a oportunidade de trabalhar com essas linguagens aí. Geralmente a gente pede, né, e fala o que é Progress, o que é 4GL, ABL, meu Deus do céu, o que é isso? Tá? Então, a empresa usa essa linguagem, tá? É uma linguagem, eu acho que o pessoal não conhece muito por ser proprietária, então ela não é open source, né, e acabou que não é tão conhecida assim no mercado. Tá? Então, em 2015, o time começou a procurar alternativas, de fato, né, para começar a levar esses serviços que a gente tinha em desktop para a web. E, nesse meio tempo, aí, né, a própria Progress acabou lançando uma ferramenta, que ela se chama OpenEdge, tá, que ela veio para solucionar algumas coisas que a gente estava precisando também, né, que o pessoal estava precisando na época, que era como conseguir adaptar a regra de negócio que já estava escrita e expor ela, né, como um serviço de API, enfim, né, utilizando as linguagens que é o know-how da empresa. Né? Então, os desenvolvedores que estão lá dentro, o know-how deles é 4GL, ABL, Progress na veia. Né? Então, veio essa ferramenta auxiliando muito, né, facilitando a nossa vida, por conseguir tornar o desenvolvimento que já vinha sendo feito para desktop, né, client-server, exposto em APIs, para a gente conseguir consultar isso depois aí num front-end, enfim, né, alguma coisa que a gente fosse fazer. Em 2018, né, de fato, começou um time de desenvolvimento web, né, a montagem desse time e a arquiteturação, né, dos projetos. Tá? Nesse ponto que eu entrei na empresa também para ajudar. Né? E a gente começou a ver alguns problemas, eu acho que problemas que todo mundo enfrenta. Né? Então, por exemplo, a arquitetura do software, né, como que a gente vai arquiteturar isso, que arquitetura a gente vai seguir, será que a gente vai seguir o que está escrito lá na teoria, ao pé da risca, e deixar algo um pouco mais complexo, ou a gente vai abrir mão de algumas coisas para conseguir ter um time, né, de desenvolvimento mais júnior, digamos assim, né, e que o pessoal já consiga entrar dentro da empresa já trabalhando, né, já escrevendo código e entregando valor para a empresa. Tá? Então, a gente conversou, enfim, fez algumas estruturações e resolvemos, né, o problema da arquitetura do software. E outro ponto, não adianta a gente gerar código se a gente não tem um padrão de projeto definido. Né? Se hoje eu escrevo de um jeito e amanhã eu vou lá e escrevo de outro, vou automatizar o quê? Né? Então, cada dia está diferente, então não tem como a gente fazer isso. Né? Os desenvolvedores, né, como eu já comentei, então, um dos problemas nossos lá era isso, né, como manter um desenvolvedor dentro do time, como fazer um desenvolvedor novo conseguir entregar valor para a empresa muito mais rápido. Né? Então, com uma arquitetura mais robusta, acaba trazendo mais complexidade e mais tempo para o desenvolvedor começar, de fato, a entregar algo, né, principalmente desenvolvedores mais inexperientes. Né? E o outro ponto, talvez um dos principais, é trabalho repetitivo. Então, 15 mil programas, 1.500 tabelas, começar a migrar tudo isso para a web acaba trazendo muita coisa repetitiva, porque muitos dos nossos programas são manutenções padrões, né? São CRUDs mesmo. Então, é incluir, alterar, excluir, listar, verificar permissões periodicamente, enfim, é tudo a mesma coisa. Né? Então, entra naquela. Vamos copiar e colar? Talvez não é a melhor ideia. Né? Então, vamos talvez ver alguma forma de a gente gerar a nossa arquitetura automática, facilitando o desenvolvedor e também, né, não tornando esse trabalho sempre repetitivo, porque acaba ficando chato a gente todo dia estar fazendo a mesma coisa e quando a gente vê, a gente está fazendo uma tela, 2, 3, está legal, na 15ª, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou pedir as contas. Tá? Então, esse também era um problema de como reter as pessoas com o trabalho repetitivo que a gente tem de migrar tanta coisa para a web. Tá? E, de fato, a gente chegou, então, numa solução com Go, com Embed. Tá? A gente já usava Go em algumas coisas. A gente tem um middleware que faz alguma comunicação que resolve coisas que a gente não consegue fazer com ABL, com 4GL, enfim.
Então, ele é um meio campo ali, é um BFF, digamos assim, né? E para a gente definir essa ferramenta de automação, então, a primeira coisa que a gente precisou fazer é, de fato, né, ver qual que vai ser o cliente que ia ser usado, né? Então, a gente vai usar aí uma interface web, talvez, com uma API por trás, né, em alguns inputs de dado. Então, para vocês terem alguma noção de como é a nossa arquitetura, basicamente a gente tem, né, trabalha com módulos e os programas internamente dos módulos, né? Então, por exemplo, sei lá, eu tenho o financeiro, dentro dele eu tenho o faturamento, eu tenho contas a pagar, enfim, a receber, e a gente trabalha com design pattern lá, que é package by feature, né? Então a gente organiza tudo internamente dentro de cada fluxo do programa, tá? Então é dessa forma que a gente arquiteturou lá. Vai ser uma CLI, talvez, aí, para a gente disponibilizar para todos os devs, mas aí entra em outros problemas, como é que eu vou atualizar ela, como é que eu vou sempre manter, né, ela rodando aí, enfim. Ou vai ser, de fato, só uma API, né, qualquer aí, que o desenvolvedor fica livre para implementar o que ele precisa, ou conecta num REST de um client REST, aí passa os parâmetros e essa automação é gerada, tá? Então, a gente estava pensando nisso. E tudo isso, no fim, ia ser escrito com Go também, né? Só ia mudar a forma de entrada desses dados para gerar as automações. Nós optamos, tá, por criar uma CLI. Então, basicamente, a gente tem alguns comandos aí, né? Então, tem o comando padrão, né? Um subcomando, tá? E as flags também que a gente passa. Então, no nosso cenário, para vocês, pode ser adaptável da forma que vocês precisarem, tá? Para nós, a gente tem a screen, o module e os repositories, tá? Então, cada repository nosso, por padrão, isso é adaptável, né? Pode ser alterado depois dentro do software, mas ele gera o seu use case, ele injeta as dependências, enfim, ele faz todo o controle ali para nós, para o desenvolvedor, de fato, rodar lá, ter a base da arquitetural pronta e ele, de fato, escrever a regra de negócio, enfim, as coisas que ele precisa solucionar dentro de cada história que ele vai receber para fazer. Tá? Pesquisando em cima da CLI, enfim, a gente tinha uma oportunidade de usar somente Go, né, para gerar os argumentos, as flags, enfim, mas isso ia acabar sendo um pouco custoso para a gente criar isso na mão, né? Então a gente foi atrás de algumas ferramentas, né? Então o Matheus Mina ontem também falou um pouco sobre CLIs aí e falou sobre essa biblioteca, tá, que é o Cobra CLI, e a gente chegou também, né, na mesma solução, enfim, é uma biblioteca robusta. Se alguém quiser olhar, é só escanear o QR Code aqui e vocês vão ver aí toda a documentação, como é que ela funciona, enfim. Eu não vou explicar muito a fundo ela, porque a palestra de ontem foi sensacional, então acredito que quem acompanhou aí acabou tendo a oportunidade de ver o funcionamento disso, tá? Mas, basicamente, a gente usa ela para gerar os nossos comandos e fazer o parse aí dos inputs do usuário, tá? Então, quando ele digita no terminal. Para instalar, obviamente, né, tendo o Go instalado na nossa máquina, né, a gente precisa fazer a instalação da biblioteca, criar o nosso projeto inicial, aí, né, criar a nossa pastinha, fazer o Go Mod init, né, para quem já conhece, acho que já está habituado, mas para quem não conhece, o Go Mod init, ele vai inicializar os módulos, enfim, criar uma pastinha lá, ou um arquivo Go Mod, onde vai estar todas as dependências do projeto, tá? E, por último, né, posicionado na pasta do projeto, a gente tem um comando para rodar, que é o Cobra CLI init. Isso vai criar uma estrutura de pastas para nós, tá? Então, ele vai criar a pastinha CMD, um arquivo root.go, onde vai ter um comando root, de fato, né, que ele já traz pronto para nós. Podemos usar, podemos descartar, enfim, vai depender muito do que vocês estão fazendo. O GoMod, que é dos módulos que a gente inicializou antes, e ele gera também o main.go já com algumas coisas, tá? Então, vamos ver o que tem dentro de cada um desses caras, tá? Então, no main.go, ele vai criar um arquivinho básico para nós, tá? Que é um entry point, né, do nosso package do CMD, onde tem o root.go, e onde ele vai executar, de fato, o nosso comando root, né, de acordo com o que a gente der de input no terminal. E a funcMain, né, que é a função que inicializa, né, que é o entry point do Go, aí, onde, de fato, vai fazer a execução e depois ele vai fazer o parse das flags, enfim, a gente vai ver também como isso funciona. Tá? No arquivo root.go, a gente tem o quê? A gente tem, de fato, o uso da biblioteca Cobra, tá? Então, o import dela aí. A configuração do nosso comando, tá? Então, se a gente
olhar aí, tem o comando de uso, uma descrição curta, uma descrição longa, tá, de como ele é usado. Então, seria mais para o helper, né? Como, por exemplo, quando a gente usa aí um docker -h, ele vai listar os subcomandos e uma descrição do que cada comando faz. Tá? Então, é assim que a gente configura aqui. O execute, que é o que está chamando lá no arquivo main.go, tá, para executar e inicializar a nossa aplicação. E na nossa func init aqui, que ela também roda, né, junto com o main.go, lá, quando a gente starta o projeto, a gente vai estar configurando as flags que são possíveis passar para a nossa aplicação. Né, flags que o usuário vai digitar lá e o programa vai fazer o parse disso para a gente usar dentro. Tá? E como é que funcionam, então, essas flags? Tá? Então, pode ter variáveis lógicas, tipos lógicos, caracteres, inteiros, pontos flutuantes, enfim, da forma que vocês precisarem usar, né? Então, ele suporta todos os tipos. Aqui no exemplo, a gente tem um tipo lógico, onde a gente define o nome da flag, que é o toggle, uma abreviação para ela, né, que é o "-t". Então, eu posso passar das duas formas, né? Então, lá, comando, subcomando, "-t" ou "-toggle" vai funcionar. Tá? Um valor padrão para essa variável, para essa flag, aliás. Se o usuário não passar, então, ele vai assumir esse valor por padrão. E também, novamente, né, o help, né, para a gente dar o comando, subcomando "-h", ele vai listar todas as flags, e ó, a flag X é para isso, a Z é para aquilo, e assim por diante. Né. Só que eu não quero usar essas flags que veio com o root.go, né, o comando do root, eu quero criar um comando meu e colocar a lógica que eu, de fato, preciso, né, dentro desse comando, que, no nosso caso, é gerar código para Vue.js. Né. E como é que eu faço isso? Posicionado dentro do nosso app aí em Go, eu vou rodar outro comandinho, que é o cobra-cli add, e um nome aí que vai ser o nome do subcomando de vocês. No nosso caso aqui, é o template. Tá? E o que o cobra vai fazer para nós? Ele vai gerar um outro arquivinho chamado template.go dentro do nosso CMD. E dentro desse arquivo, a gente vai fazer algumas mudanças. Né? Então, na func init, onde a gente tinha lá um comando padrão, nós vamos substituir isso e adicionar flags que a gente vai usar. Então, como eu comentei, a screen, o module, o name, e nós temos o delete também, onde a gente consegue fazer o processo reverso. Né? Eu, porventura, errei o nome de um repository, sei lá, ou não está mais sendo usado, mudou a regra, não vou precisar mais, eu posso deletar isso, então ele vai fazer o processo inverso. Né? Ele vai deletar tudo, remover das injeções da nossa árvore de dependências, remover do nosso controller, enfim, e vai deixar como se isso nunca tivesse existido. Tá? Outro ponto é o parâmetro run lá na configuração do comando. Isso não estava no slide anterior, mas é mais um comando que a gente consegue passar, onde ele recebe uma função aí, onde de fato as coisas vão acontecer, né, e vai ser o entry point aí do nosso comando em si. E aqui dentro, né, para a gente pegar as flags que o usuário digitou, né, tem essa maneira também. Eu não estou tratando os erros aqui para que caiba no slide, né, mas tratem os erros, pelo amor de Deus. Capturando as flags, enfim, né, com as suas tipagens corretas, a gente pode começar de fato a trabalhar, né, com as funções e as coisas que a gente precisa fazer dentro da geração do nosso código. Né. Se a gente parar para pensar, o que a gente precisa fazer? Criar os nossos diretórios, obviamente, né, senão eu não consigo criar os arquivos e não consigo popular esses arquivos. Então, para a gente criar os diretórios, nós temos aqui um getPaths, né, que a gente passa algumas coisas. Aqui é na nossa estrutura, mas vocês podem configurar da maneira que vocês quiserem, com a estrutura de vocês, com a arquitetura que vocês definiram, né, dentro das empresas que vocês trabalham. Isso é totalmente dinâmico. Né. Então, aqui, como eu comentei, a gente tem os use cases, os repositories, a parte da dependency injection, enfim, onde a gente configura a árvore de dependências, aí, as injeções, o controller, né, teria mais alguns, como a parte da Vue mesmo, onde tem o arquivo .vue, lá onde a gente trabalha, e assim por diante. Né. Então, aqui, basicamente, a gente configura a estrutura de pastas que a gente vai ter no nosso projeto. Tá. Tem outra função, onde, de fato, eu aplico isso, né, eu mando a linguagem escrever no SO. Né. Então, aqui a gente só, basicamente, percorre, né, esses paths, e testa, né, se já não existe, porque, porventura, o desenvolvedor pode acabar
colocando um programa, um módulo que já exista, né? E, enfim, vai sobrescrever, talvez, lógicas lá que torna isso um pouco complicado, né? Teria que daí depois reverter, enfim, fica mais problemático. Então, a gente testa, né, se o path já existe e, se não existir, a gente cria os arquivos. Tá? E aqui, de fato, a gente começa a entrar com o package embed, tá? Para ver como é que toda a mágica funciona. Né? Porque como é que agora eu vou popular os arquivos, como é que eu vou criar esses arquivos dentro do nosso estrutura de pastas que a gente acabou de definir antes. Tá? Então, aqui a gente tem o package, de fato, né, que é o embed. E o que a gente precisa fazer? Criar os arquivos agora dentro das pastas e popular eles com templates. Tá? A gente já vai chegar nos templates também, se vocês já estão se perguntando como é que eu programo isso. E aqui, basicamente, a gente cria, né, um file com a libtemplate também, que é nativa aí do Go. A gente faz algumas configurações. No nosso caso, como o Vue, ele usa os colchetes lá, né, para fazer a interpolação das variáveis, enfim, acaba dando conflito porque o Go usa também. Então, a gente trocou os delimitadores para colchetes. Tá? Então, basicamente isso. A gente faz um parse, né, dos templates, que é essa pastinha templates, onde é que está, né? Então, a gente já vai ver também. E, de fato, faz a mescla entre o que a gente tem no template e variáveis que são dinâmicas, que estão dentro das estruturas do Go. Tá? E agora sim, né, vamos ver o que é, de fato, esses templates aí, como é que a gente usa eles. Tá? E como é que o embed faz a mágica aí de a gente conseguir usar esses arquivos sem ter esses arquivos junto com o binário. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, tá, de um template, que é um controller nosso, né, que a gente usa lá no Vue, onde a gente aqui, bem simples, né, então, tudo que está entre os colchetes ali vai ser substituído por variáveis que estão populadas em structs, né, que estão sendo recebidas lá no package template do Go, e vai fazer esse parse. Tá? Então, tem o nosso controller, nosso use case. Enfim, ele vai configurar toda a injeção aqui no nosso controller, no caso. Ele faz isso para todos os arquivos. Tá? E como é que funciona a compilação disso e como é que o package facilita a nossa vida. Tá? Então, a gente tem uma pasta com vários templates, poderia ter subpastas aqui dentro. E como é que, toda vez eu vou ter que levar com o meu binário, que eu vou dar para o meu usuário, uma pasta com N arquivos lá dentro, fica meio complexo. Talvez eu vou ter que criar um instalador, e se o cara trocar o binário de lugar, não levar a pasta, vai dar problema, enfim, fica um pouco ruim de gerenciar isso. Né? E o Embed está aí justamente para resolver esse problema para nós. Né? E, de fato, é a forma mais simples possível. Eu acho que não tem algo mais fácil que isso, tá? De a gente conseguir embarcar código estático dentro do nosso binário. Tá? Então, aqui, basicamente, se a gente colocar essa notação na nossa variável, aí, que ela é um embed.fs, aí, né, que é o go:2embed, e passar o templates, né, que é o nome do nosso folder root aqui, né, tudo que tiver dentro dele vai ser embarcado dentro do nosso binário na hora da compilação. Logo, eu não preciso levar essa pasta junto com o meu binário para lugar nenhum. Só o meu binário já é autossuficiente. Né? Então, eu não tenho nenhum problema de sei lá, esquecimento, enfim, ou está em pastas erradas, permissões de pastas também, dependendo do SO que a gente está rodando. Né? Então, isso resolve todos os problemas aqui para nós. Fica muito mais fácil de gerenciar e mandar isso para os desenvolvedores, enfim, da equipe interna. Né? Então, na hora do build mesmo, ele vai pegar isso e vai embarcar todos esses arquivos estáticos para dentro da linguagem. E como é que isso funciona, tá? De fato, na prática, né? Como esses arquivos são gerados, enfim. Então, aqui, para quem conhece Vue, já aqui é Vue 2 ainda, tá? O exemplo. Tem uma estrutura inicial de um projeto, tá? E, enfim, a gente tem a configuração da nossa arquitetura, vocês vão ter a configuração da arquitetura de vocês, e a gente vai gerar aí algumas coisas. Né? Então, nosso subcomando, nossas flags. Então, aqui tem um exemplo do payment 001, o módulo payment, e um repositório aí que é o find payment. Né? Quando a gente rodar esse comando, né, com essas configurações, esses arquivos prontos, ele vai gerar algo dessa forma para nós, tá? Para o desenvolvedor que vai resolver, que está fazendo a história, enfim, as tarefas que estão sendo demandadas.
Então, ele vai criar aí o nosso controller, os repositories, a árvore de dependências, né, a partir do domain, model, aqui, da forma que a gente tem arquiteturado a nossa arquitetura, de fato, com os design patterns que a gente acabou optando por usar e as coisas que a gente deixou, né, abriu mão em cima da arquitetura. E aqui, para vocês, né, basicamente aí o controller, né, aquele controller que a gente viu antes, né, como que ele acabou ficando depois de toda essa substituição, né. Então, tudo aquilo mudou, está sendo passado, né, injetado no construtor algumas coisas, enfim, o resto é lógica aí que o desenvolvedor, de fato, vai precisar desenvolver. Mas aquela parte chata de ficar configurando N arquivos, talvez aí no copiar e colar, esquecer de mudar nome de métodos, enfim, né, coisas que acabam acontecendo. E principalmente no nosso caso, que tem muito programa que faz a mesma coisa, né, então a gente tem muito programa de manutenção padrão que acabam tendo métodos muito parecidos, isso é um grande problema, né. Então, dessa forma que funciona. Basicamente era isso aí. Eu tenho uma dinâmica para fazer com vocês, tá? E meus contatos estão aí, tá? Então é Bosca para tudo, né? No Instagram, no LinkedIn, no Twitter. Twitter eu uso pouco, né? Então é um pouco mais difícil de eu responder, mas o resto é por aí, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui com vocês e vamos ver se a gente não vai derrubar o link aqui também, né? Tem algumas perguntinhas aí, pessoal. Eu peço que vocês escaneiem o QR Code. Tá? Tem 3 perguntas, na verdade, para a gente não tomar muito tempo também da talk. E os 2 primeiros, na verdade, são 3 colocações aqui, tá? Mas a gente tem 2 brindes, então quem ficar em primeiro aí, venha buscar os brindes aí. Para isso vocês interagem, né? Mais uns 30 segundinhos aí para entrar, daí eu já começo. Vai cair o servidor aí. Vamos lá, então. Espera eu entrar, peraí. Eu estou escolhendo o bonequinho. Pronto. Foi? Foi, acho que foi. Tá bom. Parou de funcionar aí, pessoal. Aí já. Ou travou meu navegador também, tem essa opção. Gente, eu não vi essa parte das respostas agora. Me ajuda aqui. Acho que não vai rolar, não. Acho que vamos fazer diferente, então, pessoal. Não sei se alguém tem... Opa, foi. Ai, já não tinha respondido tudo.
Mais 20 segundos aí e vamos encerrar. Posso terminar então, pessoal? Era isso? Por que não? Esperar mais um pouquinho? Então vamos encerrar. Opa, tem mais gente ainda. Fechou. Aô! Olha aí. Então, tem 2 brindes aí, pessoal. Palmas! Ou não funciona isso não, viu? Porque eu acertei todos e o meu não tá aí. Por quê? Me gongaram. Eu acho que é a velocidade da resposta também. Ah, me chamou de lenta na minha cara, velho. E aí? Gostaram da palestra? Foi massa. Olha as palmas! Então, a Ana aí pode Cadê a vir buscar galera? o brinde. Ana, Aí. chega mais. Quem mais? O Lucas. Cadê você, Lucas? Vem aqui. Oxe, tem um monte de Lucas. E agora? Peraí, você é esse Lucas aqui, ó. Lucas Sá. Vem aqui pra foto, Ana. Sobe aqui. Cadê o Lucas? É você mesmo? Então vem. Pode vir. E agora? Ele tá na dúvida. Você acha que não é você? Aí, ó. Agora vem com esse golpe. Ah, é você. Vem, é ele mesmo. Aí, ó. Vamos lá. Essa Uai tá precisando melhorar, né? Oh. Lucas dos Santos Abreu. Pode ser.